Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360 hoje. É nosso convidado o antigo Ministro da Economia, António Costa Silva. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. São 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda, damos-lhe escolha múltipla. Se acertar, recebe 2 pontos. Está bem. Está bem, é assim, está a ver o Quem Quer Ser Milionário, é uma coisa assim do género. Não, agora é o Joker, não é? Como não vejo. Ontem, o máximo são 25 pontos. Ontem o Miguel Frasquilho fez 20. Ok. Está bom, está bom. A fasquia está lá em cima. Então vamos começar com uma pergunta de memória, mas esta pergunta é quase um clássico da vida portuguesa. Quem é que disse a frase: para serem mais honestos do que eu, têm que nascer 2 vezes? Cavaco Silva. Em 2010, já lá vai há algum tempo, esta questão da transparência na política tornou-se agora muito importante e hoje há notícias, novas notícias sobre a Operação Influencer, que fez cair o governo, de que o senhor também fazia parte. A honestidade ou a percepção de honestidade é um problema da democracia portuguesa hoje em dia? Eu penso que é da democracia portuguesa, em geral todas as democracias. Nós estamos a viver um período muito difícil, com comportamentos muitas vezes nocivos de políticos coligados com a ascensão dos movimentos de extrema-direita, criam grande desconfiança nas sociedades e, portanto, a desconfiança é absolutamente corrosiva. Isso só se pode contrariar com a transparência absoluta na vida política. E tivemos o Presidente da República, que esteve muito bem na cerimónia do 25 de Abril, António José Seguro, a dizer que a transparência é essencial para assegurar a liberdade, é uma condição inalienável. O país tem feito um progresso muito importante, que gostava de realçar, no escrutínio aos políticos e às suas ações, as declarações de interesses, a questão das portas giratórias e, portanto, tudo isso tem sido um processo muito importante. Não se deve recuar nessa matéria, como de alguma forma o Presidente da Assembleia da República sugeriu, que há um escrutínio excessivo e voyeurista? Sim, eu penso que o Sr. Presidente da Assembleia da República poderá ter razão num ou noutro ponto circunstancial, mas nós não podemos recuar. Eu acho que isso é fundamental para restabelecer a confiança dos cidadãos. Há um historiador de arte inglês, que é o Kenneth Clark, que disse que a desconfiança mata as civilizações. Se nós não conseguimos recuperar a confiança dos cidadãos, ter um sistema transparente e funcional, nós vamos ter grandes problemas no exercício do poder democrático. E eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Eu tive quase 3 anos preso nas mãos de um regime totalitário e sou profundamente democrata. E nós temos que defender a democracia. E a democracia está sob ataque na Europa, nos Estados Unidos da América. A extrema-direita tomou conta da Casa Branca. O jornalista David Grant, da Atlantic, escreveu um artigo extraordinário e um livro, Projeto 2025, a demonstrar o que a Heritage Foundation e a extrema-direita americana querem com esta administração Trump, é demolir a democracia americana, demolir as instituições. Vejamos a reação que o presidente Trump teve face ao veredito do Supremo Tribunal relativamente às tarifas, insultou os juízes, chamando-lhes canalhas, trafulhas. Nós não podemos continuar nesse registro. E é por isso que, a meu ver, a transparência é absolutamente fulcral. E se olharmos para a história das sociedades, desde a antiguidade, no Império Romano, Cícero lutou muitas vezes contra a corrupção. Aliás, ele disse que a corrupção destrói um país. Ao longo do tempo houve muitos desenvolvimentos a esse respeito. Se olharmos para uma das minhas referências na área política, que são os humanistas do Renascimento, desde o Petrarca, o Leonardo Bruni, o Poglio Bracciolini, todos eles, a grande questão era o bom governo para se diferenciar do mau governo. Quando vamos a Siena é absolutamente extraordinário, como na Piazza del Campo, no Palácio Público, está aquele quadro extraordinário do Lorenzo Ambrosetti, que é o bom governo e o mau governo. Aquele quadro foi feito em 1338. E nós, de certa maneira, as nossas democracias, perdemos muito este fio condutor. O senhor esteve num bom governo? Eu acho que estive num governo razoável, tentamos fazer muitas coisas, foi um desafio muito importante para mim. Eu sempre trabalhei em empresas privadas, foi a primeira vez que estive face ao serviço público e há um contraste absoluto entre o funcionamento que é uma empresa privada
e o funcionamento da administração pública. Atenção que na administração pública portuguesa temos organismos excelentes, temos muita gente competente, mas o que é que se passa? Há descoordenação entre os organismos, há muita sobreposição em termos das suas funções, há descoordenação nos processos de decisão, há fragmentação nos processos de decisão e temos uma administração que funciona orientada para pareceres, não para decisão. E já lá vamos sobre essa matéria, não é? Desculpe interrompê-lo. Vamos em frente. Já lá vamos. 5 pontos já são seus. António Costa Silva, astronauta ao contrário, não é? Sim, devido à sua formação em Minas. engenharia de Minas. Mas vamos até à Lua para depois descermos já à Terra. Em 69, a missão Apollo 11 levou o homem à Lua. Neil Armstrong deu o pequeno passo para o homem, mas houve um segundo astronauta a pisar a superfície lunar logo a seguir. Quem foi? Edwin Aldrin. Buzz Aldrin. Buzz. Exatamente. Ele era conhecido por Buzz, era o Exatamente. A missão Apollo foi pura vontade política. Hoje temos uma Europa que hesita, por exemplo, sobre um exército comum. Como autor do PRR, acha que os europeus ainda são capazes de grandes projetos ou estamos condenados a ser um museu que só olha para o passado e deixamos as grandes potências como Estados Unidos e China olharem para o futuro? Eu acho que estamos mais no registro desse museu que olha muito para o passado e não consegue concretizar coisas importantes. Atenção que eu sou profundamente europeísta. Eu nasci a seguir à Segunda Guerra Mundial, tinha em casa um pai muito preocupado com a devastação que as duas guerras mundiais criaram na Europa. Mostraram aquelas fotografias de Dresda, de Londres, dos bombardeiros, e eu acho que a Europa não pode regressar a esses tempos. E, portanto, tem que combater absolutamente tudo aquilo que se passa. Mas isso implica um reforço do projeto europeu. Sendo profundamente europeísta, sou muito crítico do funcionamento da União Europeia, porque como Ministro da Economia conhecia a União Europeia por dentro. E a União Europeia hoje está mais focada na regulação, que é importante, e eu defendo a regulação, mas a regulação tem que ser inteligente. Mas eles estão mais focados na regulação e na burocracia do que na inovação. Eu pedi na altura, quando era Ministro, aos meus serviços que fizessem levantamento, quantos regulamentos a União Europeia tinha feito nos últimos 4 anos. Foram 3.500. E eu confrontei os meus colegas no Conselho de Competitividade, disse, desculpem-me, Conselho de Competitividade, que a parte das instituições europeias tem um funcionamento burocrático. Os ministros vão lá, cada um tem o seu discurso, lê-se, há 27 discursos, passa-se ao ponto seguinte, e quando chegou a minha vez eu disse, desculpem lá, isto é o Conselho de Competitividade, nós temos de discutir aqui a competitividade da Europa. E a primeira grande discussão foi sobre a regulamentação, felizmente tive apoio da Alemanha, e na altura decidimos propor à Comissão Europeia uma redução muito significativa de 40% da regulação, não sei em que é que ficou, acho que ficou em metade, mas tem que se discutir a questão da regulação. Mas além disso falta uma voz ativa, falta uma liderança. Que é que falta? Eu penso que a liderança nós temos, o António Costa acho um excelente líder e ele tem que agregar ali os 27, mas o que é que se passa a seguir? É a capacidade da União Europeia em implementar coisas. E quando me faz essa pergunta eu olho para tudo aquilo que é o investimento da União Europeia, nós não podemos esquecer que é o investimento de 850 mil milhões de euros nos PRRs, é o investimento do quadro financeiro plurianual, é o apoio à Ucrânia, é o apoio às políticas de defesa na União Europeia, e depois temos o relatório Draghi. O relatório Draghi supõe um investimento de 800 mil milhões de euros exatamente para quê? Para resgatar a competitividade da Europa. Este aspecto é um aspecto muito importante, e dou sempre este exemplo. Quando vamos a 2008, o PIB da União Europeia era semelhante ao PIB americano. A União Europeia tinha 14,3 bilhões de dólares e o americano era 14,7. Sabe o que é que se passou nestes 15 ou 16 anos? E eu confrontei os meus colegas com isso. O PIB europeu anda na casa dos 17, 18 bilhões de dólares e o americano vai a caminho dos 30. Há um fosso económico que se criou. E fiz um exercício e confrontei também os meus colegas com isso. Disse, peguemos em cada um dos países da União Europeia. Isso vamos supor que é um Estado dos Estados Unidos da América. Onde é que nós ficamos em termos de PIB per capita? E o resultado é extraordinário. Com exceção da Alemanha, todos os outros, incluindo a França e o Reino Unido, ficam em último lugar, em 51º lugar, atrás do Mississippi, que é o Estado mais pobre dos Estados Unidos da América. E, portanto, alguma coisa de errado se passa com a Europa. E depois coligi muitos elementos relativamente ao processo de inovação, e foi muito interessante, pois nós tivemos reuniões muito interessantes, quer com o Mário Draghi, quer com o Enrique Letta. E o que é que se passa aí? Se olhar para a inteligência artificial, passamos a vida a falar de inteligência artificial. Só 7% das novas patentes de inteligência artificial no mundo vêm da Europa. Quando fala das 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só temos uma da Europa, que é a SML, dos Países Baixos. Portanto, há um trabalho grande a fazer nessa Há um trabalho muito matéria. grande e está espelhado no relatório do Mário Draghi. Nós tivemos uma discussão intensa com ele. Que não foi, não teve grande seguimento também. Ao fim de 2 anos, claro. repare, Paulo, ao fim de 2 anos, nada se passou. Aliás, o Lawrence Summers, que foi
secretário do Tesouro do Bill Clinton, em janeiro de 2025, quando lhe perguntaram sobre a Europa, ele disse: na Europa não se passa nada. O que se vai passar é que daqui a 6 anos vamos ter um relatório Lagarde que vai repetir o que disse o relatório Mário Draghi. E ele tem toda a razão. Por exemplo, se olhar para a parte de energia do relatório Draghi, repete o que o Mário Monti pôs no seu relatório em 2011. Portanto, e a Europa está prisioneira de diagnósticos e nada muda. Claro, é questão da execução. Os diagnósticos e depois o relatório Draghi é implementar o relatório Draghi. Claro, é fazer. O primeiro grande pilar é a inovação. A Europa sabe gastar dinheiro para fazer ciência, não sabe usar a ciência para fazer dinheiro, portanto está bloqueado. Nós somos dos centros económicos no mundo que mais investe em inovação e menos produz em termos de comercialização, de desenvolvimento de empresas e de reforço do tecido produtivo. Vamos ver, António Costa Silva, se esse cenário europeu se verifica também em Portugal, e para isso vamos à terceira questão. A que líder político e militar francês é atribuída àquela célebre frase: nunca interrompas o teu inimigo enquanto ele estiver a cometer um erro? Quem disse? Napoleão Bonaparte. Certíssimo. Eu acho que vai aos 25. Isto vai aos 20, já tem 15. E já nós tem 15. entramos aqui na história, que é um ponto forte do António Costa Silva. Saiu do governo precisamente a falar de uma máquina napoleónica mal organizada, que é o Estado. Acha que Gonçalo Matias vai conseguir fazer um trabalho com impacto? Ou isto é um trabalho demasiado pesado para uma pessoa só? Repare, eu desejo ao Gonçalo Matias toda a sorte do mundo. Tenho sempre muito respeito pelas pessoas que decidem aceitar exercer cargos públicos em Portugal, sobretudo nas condições difíceis em que muitas vezes operamos. Mas não é fácil. O Estado português, para mim, é o elefante que foi crescendo ao longo dos anos, com remendos atrás de remendos, e no fundo ninguém toma conta do elefante. E eu também, quando estava no governo, aliás, quando saí do governo, escrevi o livro Governar no século XXI, em que uma das questões cruciais também é a questão do Estado. E atenção, eu sou favorável a nós termos um Estado. O país não se entende só com um Estado mínimo. E é um Estado forte, não é um Estado de mínimos. Não, é um Estado forte e, sobretudo, ágil e que consiga decidir. Quando olha para este elefante, o que é que tem? Tem mais de 10 mil unidades que se sentam à mesa do Orçamento de Estado. Tem mais de 1000 empresas públicas e municipais. Tem mais de 1000 institutos e fundações. Muitos deles fazem um trabalho importante, mas muitos outros fazem um trabalho inútil. E depois há muita sobreposição. Uma coisa que deixa louco, e quando era ministro deixava-me louco todos os dias, é a questão das tutelas partilhadas. Repare, se estiver numa empresa, faz uma equipa no meio, um responsável, os ingleses até chamam Single Point Responsibility, para resolver o problema. O que é que acontece na administração pública portuguesa? Começava logo no meu governo. Havia 3 ministros que eram responsáveis pelos fundos europeus. Quer dizer, as coisas... Isto é a cartilha para as coisas não funcionarem adequadamente. Claro. E, portanto, esta sobreposição, as tutelas partilhadas, a descoordenação das instituições é muito mau. Mas ninguém parece conseguir começar pelo menos um caminho eficaz para dar conta disso. Reparo, quando o Primeiro-Ministro em 2020, o Primeiro-Ministro então António Costa me pediu para fazer a visão estratégica para o país, eu pus as questões da economia muito claramente. Precisávamos de investir muito mais em inovação, nas infraestruturas, quer físicas, quer digitais, depois alterar o perfil da economia portuguesa. Por isso é que desenvolvemos as 50 agendas mobilizadoras do PRR, que, atenção, muitas delas estão a produzir resultados em setores cruciais da economia nacional, como a indústria metalomecânica, a fabricação de máquinas, equipamentos, fabricação de componentes para os automóveis, mas também setores como o setor da saúde, que pode gerar produtos e serviços de alto valor acrescentado. Mas depois tinha também, na parte do Estado, a digitalização. Há um grande programa do PRR, que é digitalizar os serviços públicos. Para mim é a única maneira de sairmos deste labirinto. E porque é digitalizar processos e modelos de trabalho, é simplificar os procedimentos. Mas sem digitalizar aquilo que existe. Não é digitalizar aquilo que existe, é ver qual é o é aproveitar para deitar uma série de processos fora. Exatamente, mas, portanto, ir à raiz das coisas. E aqui temos que adotar uma perspectiva que é contrária àquilo que existe na administração pública portuguesa. A administração pública portuguesa é burocracia, é o casamento dos piores. Nós temos o casamento da burocracia portuguesa com a europeia, é o pior dos casamentos. E é adotar a simplicidade. O Leonardo da Vinci disse uma frase extraordinária: a simplicidade é a sofisticação máxima.
E eu uso muito esta frase para falar das teorias da organização e como é que as coisas podem funcionar. E nós, na administração pública, temos exatamente o contrário. Temos a complexidade, as tutelas partilhadas. Dou-vos um exemplo, era Ministro da Economia e do Mar. O mar, nós no mar temos 18 organismos da administração pública portuguesa que intervêm no mar. Estes 18 organismos dependem de 6 ministérios diferentes. E, portanto, quando quer fazer uma coisa e negociar, chega ao fim e volta ao princípio. Tem que fazer portanto, quase uma a gente cimeira. muitas vezes fala... Claro. Exato, muitas vezes fala das pessoas em Portugal e anatomiza as pessoas, estigmatiza. Isto não é uma questão de pessoas. Nós temos uma cultura e um funcionamento na administração muito que tem que ser desafiado. Sim. E temos uma cultura de inação. Muito, muito, muito pesado. António Costa Silva. E quem era, agora vamos mudar completamente de assunto, quem era o presidente dos Estados Unidos no início do choque petrolífero de 1973? Richard Nixon. Isto vai ser uma Isto vai limpeza, ser, assim. 20 pontos. Já estamos a viver um novo choque petrolífero ou ainda não estamos nessa situação? Não, Carla, estamos a viver um choque petrolífero e nós não temos a percepção da dimensão deste choque. É o maior da história. Sem darmos por isso. Sem darmos por isso. Porque repara uma coisa, todos os dias o mercado mundial está privado de 15 milhões de barris de crudo, que não chegam ao mercado mundial, mais 5 milhões de produtos refinados, entre eles o jet fuel e o diesel, e é por isso que temos já problemas de jet fuel gravíssimos. Na aviação. Na Ásia temos 30% dos fertilizantes que não chegam, e depois dos fertilizantes há uma parte que são os fertilizantes nitrogenados, a FAO, Organização Mundial das Nações Unidas para a Alimentação, diz que 50% da agricultura mundial depende dos fertilizantes nitrogenados. E para estes a ureia é crucial. 50% da ureia do mundo vem do Golfo Pérsico, daqueles países do Golfo Pérsico. E os outros fertilizantes que são os sulfatados dependem do enxofre. Eles produzem 40% do enxofre no mundo. Além disso, produzem hélio, cerca de 40% do hélio. O hélio é um gás inerte, mas é crucial para a manufatura dos semicondutores, dos chips. Portanto, cada 5 dias... Vamos sentir rapidamente os efeitos do impacto deste Nós já orçamento. estamos a sentir, por exemplo, nas bombas da gasolina. Eu estou absolutamente convicto que se o conflito continuar, a crise de preços vai se transformar numa crise de abastecimento. E porquê que digo isto? É olharmos para o funcionamento dos mercados petrolíferos. O mercado petrolífero é um mercado líquido global, portanto os preços quando saem são para todo o mundo. Mas quando há ciclos normais, quando a indústria funciona normalmente e não há conflitos geopolíticos, os mercados funcionam no chamado regime de contango. O que é que significa o regime de contango? Os preços da venda física dos mercados spot, a venda física diária, são inferiores aos preços do mercado futuros, que é o do Brent ou do NYMEX nos Estados Unidos. O que é que acontece hoje? É uma reversão completa disto. Nós chamamos em linguagem técnica backwardation, significa reversão. Os mercados petrolíferos hoje estão a funcionar num ciclo de extrema reversão. Não há conexão entre a venda física diária dos produtos e os mercados de futuros. Na Ásia, o barril de jet fuel está a ser negociado a $200 por barril. O diesel a 180, 190 dólares. E porquê? Porque o mercado e os operadores estão a sentir que vamos para um período de escassez. Em cada 5 dias que passam, há 100 milhões de barris de petróleo que não chegam ao mercado mundial. Portanto, é por isso que todo o sistema está em tensão. E é evidente que o sistema em tensão, como ele está, a crise vai se agravar. Nós temos aqui, de um lado, uma liderança completamente imprevisível do presidente Trump, do outro, uma liderança imprevisível e ainda mais radicalizada no Irão. E repare, é o colapso da diplomacia. Os americanos sempre tiveram uma máquina diplomática extraordinária. Conheci alguns dos grandes diplomatas americanos, como o Richard Holbrooke, que foi enviado do presidente Obama exatamente para o Médio Oriente. Ele dizia, no Médio Oriente nada do que parece é retido sempre essa frase, porque é assim mesmo. E o que é que se passa? Com a primeira administração Trump, ainda por cima, ele nomeou uma pessoa que eu conhecia muito bem, que era o CEO da Exxon, se lembrarem, o Rex Tillerson nomeou, eu pensava que ele ia para secretário da Energia, até disse aos meus colegas das companhias petrolíferas, estávamos na altura no deserto, em Oman, que ele ia ser o secretário da Energia, foi o secretário de Estado, e começou a desmantelar a máquina diplomática americana. O presidente Trump não liga nada à diplomacia, não consegue fazer um acordo dos iranianos sem trabalho profundo. O presidente Obama e a sua equipa demoraram 2 anos a conseguir um acordo, que é um bom acordo, e vamos ver o que é que o presidente Trump vai conseguir.
o acordo sobre a questão nuclear. Repare, nessa altura, sob a jurisdição e supervisão da Agência Internacional de Energia Atómica, os iranianos comprometeram a enriquecer até 3,66%, portanto nunca fabricariam uma arma nuclear, e a equipa da Agência Internacional de Energia Atómica estava no Irão, estava no local, periodicamente para fiscalizar. E, portanto, acabou tudo isso. Acabou tudo isso. Ele disse que era um mau acordo. E estamos numa guerra que está a contaminar a economia mundial e a criar grandes disrupções. Claro. E estas guerras muito disruptivas criam convulsões não só económicas como políticas, mas depois muito grande. Criam muita mudança a nível dos consumidores. Claro. António Costa Silva, 20 pontos, portanto vamos a caminho da totalidade para a última vai pergunta. Aos 25. Pois vai. E a última pergunta é: em que década foi fundada a TAP? A TAP, eu acho que foi na década de 60. Não quer pensar um bocadinho melhor? 50, talvez. Que essa ajuda? 30, então ajuda. 30, 40 ou 50? É lá. Talvez 40, então. Exatamente. Muito bem, 22. total lista. Aqui foi na década de 40, 22. Foi no dia 14 de março de 1945. Teve a tutela partilhada da empresa, quando era ministro da TAP. Entretanto, ela está a ser privatizada. Está a gostar da forma como está a evoluir a privatização, nomeadamente a saída do candidato espanhol, se quisermos, ou espanhol e britânico. Sim, eu penso que a saída do candidato espanhol é positiva, porque nós não teríamos a certeza que o candidato espanhol, que o hub de Lisboa seria preservado. Eu penso que o Governo está a conduzir bem o processo. Estamos agora à espera das propostas vinculativas das duas companhias que ficaram, portanto a Air France, KPLM e da Lufthansa. Quais são as minhas preocupações? É que nós temos sempre o azar dos távoras. Este negócio está a ocorrer exatamente quando nós temos uma convulsão internacional. As companhias aéreas são as primeiras atingidas por esta crise energética. A pandemia já afetou outro processo. A pandemia já os afetou, agora são 2 choques praticamente seguidos. A Lufthansa, atenção, já cancelou cerca de 20 mil voos, e eu temo que as propostas financeiras não sejam adequadas ao fair value da TAP. Vamos ver o que é que vai acontecer. Para mim é muito importante a conectividade aérea do país. Quando era Ministro da Economia, olhava muito para todos os estudos, e uma das variáveis cruciais para ajudar a performance económica do país é a conectividade aérea. É absolutamente fundamental, não só para o turismo, e atenção que o turismo já representa 14, 15% do PIB nacional, mas por tudo aquilo que é a inovação, as empresas, as exportações, a interação de Portugal com o mundo, com os seus parceiros. E, portanto, a conectividade aérea é fundamental. E eu gostaria que, no processo, não fosse só o critério financeiro que imperasse, é a preservação do hub de Lisboa, muita atenção ao Porto, porque nós também temos de ter um hub no Porto, muita atenção às regiões autónomas, à diáspora e muita atenção à própria marca TAP. Eu gostaria que a marca subsistisse, que é muito importante. Falou da conjuntura que está complicada. Muito rapidamente, acha que o Governo devia parar o processo ou seria pior ainda? Eu acho que isso seria a pior emenda que eu soneto nesta altura. O processo está lançado, espero que o Governo tenha a capacidade também de persuadir, sobretudo porque estes processos têm várias fases. Nós agora vamos ter as 2 propostas vinculativas, mas a própria proposta vinculativa que o Governo escolher pode ser melhorada. Há uma negociação depois. Há uma negociação. E eu gostaria também de chamar a atenção para uma coisa que me parece crucial, porque estou sempre a pensar na economia portuguesa. Nós temos um cluster aeronáutico em Portugal que é já relativamente forte. Nós temos já vários polos de reparação de motores, manutenção de aviões, fabricação de aeroestruturas. Temos a Embraer, temos a Rexia, temos a Mecacromo e outras indústrias. Temos o cluster também sediado em Ponte de Sor. Há uma agenda mobilizadora do PRR que é dirigida pela empresa de engenharia aeronáutica. Eles estão a fazer em Ponte de Sor o primeiro avião português, o Luz 222, com tecnologia e engenharia portuguesa. Para ser comercializada é uma aeronave de 19 lugares, pode ser tripulada ou não tripulada, e tudo isto é uma galáxia de competências que o país foi acumulando e que é muito importante ter também relativamente à companhia aérea e à interação. Há algo que é muito importante. No governo anterior conseguimos, felizmente, atrair o projeto da Airbus para Santo Tirso, já tem a unidade industrial instalada. Começamos a negociar na altura com a Lufthansa Technik
a possibilidade deles instalarem, e instalaram-se depois em Santa Maria da Feira, uma unidade industrial. É a companhia do mundo das mais avançadas na reparação de motores, de engenharia aeronáutica, e é muito importante nós mantermos com as valências nacionais todo este cluster a funcionar. E, portanto, gostaria que a privatização também desse atenção a este setor. António Costa Silva conseguiu 22 pontos. Foi a TAP que o impediu de chegar aos 25. É verdade. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um gosto recebê-lo. Obrigado e um bom dia. Obrigado.